Ah, se o povo de Deus no Senhor cresce, ah, se hoje atendesse sua voz. Ah, se o povo de Deus no Senhor cresce, ah, se hoje atendesse sua voz. Ah, se a gente atendesse sua voz, vamos juntos fazer louvação. Neste tempo aclamar o Senhor, o rochedo para nós salvação. Com alegria cantar seu louvor, com alegria cantar seu louvor. Ah, se o povo de Deus no Senhor cresce, ah, se hoje atendesse sua voz. Ai, se o povo de Deus no Senhor cresce, ah, se hoje atendesse sua voz. Ah, se a gente atendesse sua voz, grande Deus sobre todos é rei. Fez a terra, as montanhas, o mar, de alto a baixo que existe é seu. Nosso Deus tem o mundo na mão, nosso Deus tem o mundo na mão. Ah, se o povo de Deus no Senhor cresce, ah, se hoje atendesse sua voz. Ah, se o povo de Deus no Senhor cresce, ah, se hoje atendesse sua voz. Ah, se a gente atendesse sua voz de joelhos em adoração, na presença do Deus Criador, o rebanho do seu coração. Ele é nosso Deus e pastor, Ele é nosso Deus e pastor. Ah, se o povo de Deus no Senhor cresce, ah, se hoje atendesse sua voz. Ah, se o povo de Deus no Senhor cresce, ah, se hoje atendesse sua voz. Ah, se a gente atendesse sua voz, sem a ele fechar o coração, como outrora fizeram os pais no deserto uma provocação, esquecidos do Deus Salvador, esquecidos do Deus Salvador. Ah, se o povo de Deus do Senhor cresce, ah, se hoje atendesse sua voz. Ah, se o povo de Deus no Senhor cresce, ah, se hoje atendesse sua voz. Ah, se a gente atendesse sua voz, desgostou-me tão má geração. Por 40 anos peregrinou, de longe de mim o seu coração. O repouso jurei não lhe dar, o repouso jurei não lhe dar. Ah, se o povo de Deus no Senhor cresce, ah, se hoje atendesse sua voz. Ah, se o povo de Deus no Senhor cresce, ah, se hoje atendesse sua voz. Esse é um salmo com o qual todo santo dia a igreja começa a sua vida de oração, a sua jornada de oração, a chamada liturgia das horas. Este salmo, a igreja o canta logo depois que a gente abre os lábios, não é? Quem canta o ofício de Nossa Senhora, se lembra que a gente começa o ofício de Nossa Senhora, nós dizemos Deus o salve, Virgem de Deus Pai, etc. Mas a gente começa depois dizendo assim: agora, lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. E se diz isso porque faz eco ao que nós dizemos todos os dias na liturgia das horas. Na verdade, a oração da igreja a gente deveria começar depois de um tempo de silêncio, sem falar nada com ninguém, não é? No completo silêncio, e a gente, com o sinal da cruz, abre os lábios dizendo: abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o seu louvor. Isso é tirado do Salmo 50, 51, não é? Pedindo a Deus que seja Ele quem abre a nossa boca, abre os nossos lábios para cantar o louvor. E depois nós cantamos ou recitamos o Salmo 94, que é chamado de Salmo invitatório. Um invito, em latim, invito quer dizer um convite. Nós somos convidados para entrar no louvor de Deus. E eu quero então, logo no início desse dia, convidar você também a entrar nesse louvor de Deus, mas quero saudar algumas pessoas que eu estou vendo chegar por aqui, não é? Sejam todas bem-vindas e bem-vindos nesse nosso encontro, a Mima, a Mariane, a Cristiana Paro. Tchau, Cri.
Non lo so se tu capisci bene quello che ho cantato, che abbiamo detto, perché la tua, no, è la lingua italiana. Comunque mi fa un piacere grandissimo sapere che tu ci sei dall'altra parte e ci accompagni con la tua presenza e soprattutto con la tua preghiera. Ciao, un bacione, salutami tutti i tuoi, i nonni, i genitori, le sorelle e tutti gli amici da San Polo di Piave. Um grande abraço. Agora saudamos a Vani, a Rosa Santos, né, que está aqui, a Ana Maria, a Lili, a Ana, a Ivete, não é? Morena, aqui a Neuza, Neuza Coelho, a Lani, a Rose Santos, aí a Margosa, eu penso que disse aqui mais ou menos todos que eu consegui ver nesse início de live, a todos os outros que vão chegando, e sobretudo a minha saudação aqui depois, não é, que quando o vídeo é salvo, vai acompanhar esse vídeo, essa nossa meditação no dia de hoje. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia nesta oração. Nós estamos concluindo hoje, não é, o tempo comum nessa sua primeira fase. O tempo comum vai ser retomado na segunda-feira, depois da festa de Pentecostes. A gente retoma o tempo comum. Nós vamos nos despedir hoje do evangelista Marcos, nós vamos nos despedir dessa leitura que nós estamos fazendo do livro do Gênesis. E é muito interessante. Hoje nós vimos essa história, né? Deus que cria a humanidade que cai, que peca, depois os filhos de Adão e Eva, o crime ontem que nós vimos de Caim e de Abel, aprendemos o significado do nome de ambos, né? Caim, que significa aquele que adquire, a aquisição, né? O ser humano que vai tentando adquirir sempre mais. Abel, que significa dizer um sopro, quase como que dizer também um hálito, ou seja, uma realidade que é efêmera, e Deus que acolhe esse dom dessa humanidade efêmera, e vimos nele uma imagem do próprio Cristo pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas, na medida que ele, o Cristo pastor, é pastor e não só pastor, mas é também o Cordeiro que se imola, que se entrega. Hoje nós vamos ler um capítulo a mais, aí é o capítulo 6 do livro do Gênesis, versículos de 5 a 8, depois chegamos ao capítulo 7, versículos de 1 a 5 e o versículo 10. É uma leitura assim, que apanha alguns versículos para dar o sentido dessa mensagem que nós queremos ouvir. Mas seria uma coisa interessante para a gente pensar: o Gênesis é uma história do passado ou o Gênesis é uma história do futuro? Quando nós vimos e falamos, meditamos sobre Maria, que no sábado, que era prometida já no livro do Gênesis, não é, quando a humanidade pecou, a gente dizia que ali estava um proto-evangelho. Então quase que a gente pode dizer que o Gênesis, como já disse Carlos Mestres, um grande biblista brasileiro, um carmelita, que fez um grande esforço para implantar o conhecimento e uma pastoral bíblica no Brasil, ele escreveu um livrinho muito fininho que se chamava Paraíso, Saudade ou Esperança? É uma coisa que a gente perdeu? É um paraíso perdido? Ou o paraíso, o mundo, como está descrito no Gênesis, é também uma coisa para ser conquistada? A leitura cristã do livro do Gênesis nos coloca também nessa perspectiva de futuro, ou seja, certas promessas que encontra-se dentro do livro do Gênesis, que se realizou no futuro. Aquilo que eu dizia, Abel é uma imagem do próprio Cristo, que é pastor, que dá sua vida, que tem a sua vida arrancada pelos seus irmãos e que redime, não é? A figura de Sete, que nós vimos ontem, que a gente dizia que a igreja sempre interpretou como a imagem da própria ressurreição. Portanto, o livro do Gênesis é também um projeto de esperança da humanidade que deve fazer o seu encontro com Deus, de construir esse mundo como vem sonhado nos seus aspectos positivos no livro do Gênesis. A história de hoje fala de Deus que, diante dessa humanidade que pecou, que errou, não é? Deus diz, o texto diz, o Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra. E como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal, olha esse projetos do seu coração, não é? O que a gente começou cantando, se o povo de Deus no Senhor cresce, se hoje atendesse sua voz, se ele abrisse
o seu coração. Então a gente vê aqui que o coração do ser humano é esse coração que se distancia de Deus, é o coração que tende para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra e ficou com o coração muito magoado. O coração de Deus que se entristece com aquilo que o homem faz. E aí Deus diz: vou exterminar da face da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Estamos colocados diante dessa cena. Deus que se arrepende de ter criado a humanidade. Mas ele diz: mas Noé encontrou graças aos olhos de Deus. Assim como Abel encontrou graça diante de Deus, que Deus olha para o seu sacrifício, Noé também encontra graça diante de Deus. Ou seja, Deus sempre procura salvar algo de bom na humanidade. Pode parecer que está tudo ruim, está tudo perdido, mas Deus sempre olha para algo positivo. A vontade de Deus é nos salvar. Inspirados em São João Crisóstomo, a gente poderia dizer: Deus só nos pode dar o seu amor. Deus é ternura, Deus é amor, Ele só tem amor para nos dar. E se nesse momento Ele vê que as coisas não estão bem, o coração de Deus logo decide por ver o que há de melhor na humanidade e estender a sua mão. Aí passamos ao capítulo 7, e no versículo 1 diz que então o Senhor disse para Noé: entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio desta geração. Um único homem justo, mas entra toda a família que entra, não é? Ali também pela justiça que Deus vê em Noé. E toda a tua geração. É interessante porque nós estamos lendo o livro do Gênesis. Gênesis significa origem, mas dentro da palavra Gênesis tem a palavra gerar, uma geração, algo que foi gerado. Deus regenera a humanidade no seu amor. Mesmo que eles sejam filhos degenerados, a vontade de Deus é regenerar, é criar sempre de novo essa humanidade a partir do seu projeto, a partir do seu amor. E aí Deus, não é que decide por salvar, entra na arca tu e tua família, és o único justo que ele vê no meio daquela geração. De todos os animais puros, toma 7 casais, machos e fêmeas, e dos animais impuros, um casal, macho e fêmea. Deus salva toda a criação. Tudo que ele criou, ele agora salva dentro da arca. Não apenas o homem, como diz o salmista, Deus salva homens e animais. O amor de Deus não é só pela criatura humana. Muitas vezes nós somos diante do mundo, somos arrogantes. Não é? Pensamos que podemos usar da criação do jeito que a gente quer, mas não, Deus tem um amor e tem um cuidado pela criação inteira, até por aquilo que é o mais pequenino, que até diante dos nossos olhos pode ser insignificante. Deus quis salvar, não é, por meio da arca. Deus de novo aqui recuperando essa sua criação, dando uma nova chance. Também das aves do céu tomarás 7 casais, machos e fêmeas, para que suas espécies se conservem vivas sobre a face da terra. Aqui nós queremos dizer uma coisa. A gente fica, às vezes tem gente que diz: mas foi verdade? Foi assim mesmo que aconteceu? O livro do Gênesis é um livro que quer falar de uma verdade teológica. Nós não estamos diante de uma verdade histórica. Não é? Estamos diante de uma verdade teológica. Por exemplo, não é? A gente tem aquele famoso quadro da independência do Brasil. Dom Pedro, em cima de um cavalo, puxa a espada, não é? Às margens do riacho do Ipiranga e proclama independência ou morte. Aí tem gente que começa a entrar na questão: mas não aconteceu desse jeito e não sei o quê. Mas a questão aqui é o seguinte: o pintor quer mostrar uma verdade simbólica do fato da chamada independência. Pode ter quem vai brigar aí agora por dizer se foi uma independência ou não foi, mas apanhamos o fato, né? Abraham Lincoln, não é? Digamos, a abolição da escravidão, um quadro pintado com ele quebrando as cadeias, as correntes de um escravo.
Historicamente, ele nunca fez aquilo. Historicamente, a cena nunca existiu. Mas o símbolo é real. É verdade que houve uma abolição lá daquela escravidão e ele é interpretado como esse que é o pai dessa liberdade nova que começa. Esse é o fato que aconteceu. Historicamente não é como está pintado, mas o simbolismo é aquele. Então, o simbolismo que nós temos aqui, essa é a verdade simbólica, não é? Do amor de Deus que quer salvar a humanidade, que salva todas as criaturas, não é? Neste ser humano que é Noé. Essa é a verdade que a gente com fé deve se aproximar dela. O amor de Deus se renova mesmo quando o homem peca, mesmo quando o homem salva, mesmo quando no coração dele Deus ficou entristecido e até arrependido por ter criado a humanidade. Ele salva. E aí diz assim, entra para que as espécies se conservem vivas sobre a face da terra. Pois dentro de 7 dias, ou seja, mais uma semana, que lembra aquele tempo em que o mundo foi criado em 6 dias, mais o dia do repouso, uma semana completa, não é? Então, dentro de um 8º dia, começa um tempo novo na face da terra. Farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei a superfície da terra, da face da terra, todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Passados os 7 dias, ou seja, no 8º dia, então, caíram sobre as águas do dilúvio. Coisa interessante aqui agora, né? Esse 8º dia, no qual, passados os 7 dias, no 8º dia começa a jorrar esse dilúvio. Olha só a igreja, como é que a igreja leu esse texto? A leitura crística, a leitura cristológica, a leitura cristã. Se você abre aí a sua Bíblia, vai lá na carta de São Pedro, a primeira carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 20 e 21 em diante, você vai ler lá. Quando Deus aguardava com paciência enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8, olha o número 8 de novo aqui entrando, se salvaram por meio da água. Diz Pedro, essa água prefigurava o batismo de agora. Olha o que eu estou dizendo, o Gênesis como uma leitura de coisas do futuro, de coisas que estão por serem feitas, realizadas, concretizadas. A purificação das impurezas, não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela consciência, em pedir a Deus uma consciência boa pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, a igreja sempre leu, já na própria Bíblia a gente encontra isso, o dilúvio sendo interpretado como o nosso batismo. Essas águas que começaram a jorrar no 8º dia. E nós que somos cristãos, o que acontece? A gente fala que Cristo ressuscitou no 1º dia da semana, ou seja, o domingo. Mas se a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chegou o sábado e começa de novo a contar a semana de novo a partir do domingo, é o 8º dia. Portanto, a igreja sempre falou do domingo como o 8º dia, o dia da nova criação. E é por isso que no passado muitos batistérios, o lugar onde a gente é batizado, tinha a forma octogonal, 4 lados. Para dizer que nas águas do batismo a gente entra na criação nova que começou, já prefigurada no Antigo Testamento, pelo dilúvio que começou a jorrar neste 8º dia do prazo que Deus deu para Noé. Quando nós vamos ouvir a bênção das águas, no dia quando tem o batismo, o padre justamente lembra que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então aquelas águas lá do início da criação, é prefiguração do batismo. As águas pelas quais Noé e a humanidade foram lavadas é uma prefiguração do batismo também. Então aqui nós estamos diante desse símbolo batismal, é assim que nós lemos essa página do livro do Gênesis. Mas aqui tem um dado interessante, diz que chovia durante 40 dias e 40 noites. O que é que vai começar amanhã? O tempo da quaresma. Portanto, a gente se despede dessa leitura do livro do Gênesis, lembrando que a humanidade levou 40 dias
debaixo dessa chuva torrencial. Então o tempo que começa amanhã é como nós que vamos entrar na arca da igreja, na arca do nosso batismo, na arca do nosso interior, para experimentar a misericórdia e o amor de Deus por nós. Não é? Por mais que chova tanto fora, Deus quer nos levar, por meio dessa graça, a renovar em nós as águas do batismo. Entramos amanhã nesse período desses 40 dias da Quaresma, que são uma memória também destes 40 dias do dilúvio. Então a gente vai com isso, com esse eco no ouvido, com essa lembrança no nosso coração. E aí nós temos a leitura do Evangelho do dia de hoje, que é o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos de 14 a 21. Os discípulos tinham esquecido, estavam caminhando com Jesus, né, e eles esqueceram de levar pães. Tinham apenas na barca, olha aí a barca, nós vimos a Arca de Noé, hoje nós temos a barca da igreja aqui, onde os discípulos estão com Jesus, tinham levado somente um pão. Então Jesus advertiu para eles: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque nós não temos pão. Eles ouviram o que Jesus disse, se seguraram nessa palavra de Jesus e eles interpretaram: é porque nós não trouxemos o pão, porque falta pão. E aí Jesus percebeu e perguntou para eles: por que discutir sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido, tendo vós olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando repartiu os 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. E Jesus disse para ele: e vós ainda não compreendeis? Ontem nós vimos que os fariseus pediam um sinal do céu. E eu dizia que Jesus já tinha realizado até alguns sinais, e eles não estavam querendo compreender. Hoje nós vimos que nem os discípulos de Jesus tinham compreendido muito bem o sinal de Jesus. Capítulo 6 do Evangelho de João, quando vai se falar desse milagre do pão repartido, Jesus vai dizer para a multidão: vocês estão vindo aqui porque encheram a barriga, não é por causa da palavra que eu preguei. E queriam fazer de Jesus rei, mas Jesus dizia: meu interesse não é esse de ser o Messias político que vocês esperam. O meu reino é realmente um outro, tem uma outra dimensão. Eles não tinham entendido a palavra. Eles ouviram falar do fermento, imediatamente pensaram no pão. São Paulo vai dizer uma coisa: a letra mata. É o espírito que dá a vida. Não é a pura palavra que a gente precisa entender o espírito da palavra. E quando Jesus diz assim: vocês ainda não compreendeis, aí fala do que tem o coração endurecido. A palavra grega que está lá é aquela esclerocardia. Vocês têm um coração duro, um coração que fica meio de pedra, como é esclerosado. O coração de vocês está esclerosado, o sangue não circula mais aí dentro. E é essa mesma palavra que nós encontramos no Salmo 94. Se vocês hoje escutarem a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Não é? Às vezes as pessoas, quando tem um problema que o sangue está muito grosso, né, os médicos dão ali um remédiozinho para a pessoa tomar a cada dia para ver se o sangue vai afinando. Não é assim? Pois bem, nós a cada dia precisamos ouvir essa palavra de Deus. Ela que dissolve a dureza do nosso coração até o ponto do Senhor tirar de nós o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Quando Jesus diz para eles: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, no Evangelho de Mateus, Jesus diz com uma palavra explicativa ainda: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia vem de uma palavra técnica do mundo do teatro. Hipócrites significa o ator. O ator. Mas os atores do mundo passado, no teatro, o que é que eles faziam? Eles colocavam uma máscara diante do rosto deles para interpretar o personagem. A máscara normalmente é assim. Ela era vazia,
por dentro, porque na medida que eles colocavam essa máscara aqui, a voz batia aqui dentro e ressoava no teatro, que era sempre uma área aberta, feito numa posição que a acústica era sempre muito boa. Então a voz entrando aqui dentro rebombava e ecoava. Então essas máscaras elas eram até chamadas de persona. Persona, para sonar, para soar. Era um instrumento que ajudava para ver quem era o personagem que eles interpretavam da parte de fora, mas tecnicamente servia também como uma espécie de microfone, soava. Então, às vezes na vida, a gente vive atitudes hipócritas, ou seja, a gente usa máscaras. Máscaras do que a gente não é, máscara para poder querer iludir o outro. É como a humanidade que em Adão, quando viu que estava nu, quis botar umas folhinhas para se proteger. A gente se mascara, a gente se reveste e quer viver como um personagem e não como nós somos realmente. Antes de ter desobedecido a Deus, o que aconteceu? O homem estava nu. A humanidade estava nua, mas não sentia vergonha. Da hora da desobediência em diante, aí sim, cria-se um grande problema. Então eu dizia que o fermento dos fariseus era a hipocrisia. O apóstolo Paulo, falando da Páscoa, ele diz para os cristãos: Cristo, nossa Páscoa, ele foi imolado. Celebremos a festa com pão sem fermento, o pão da retidão e da verdade e da sinceridade. Máscara, de que é que era feita? De cera. As máscaras eram feitas de cera. Endurecia, ficava ali uma máscara resistente. E o que é que acontecia com essa palavra, né? Porque a máscara era feita de cera, quando alguém dizia para alguém que ela devia ser uma pessoa sincera, ou seja, sine, sem cera. Ser sincero significa ser sincera, ser sem a máscara. A sinceridade que Deus quer de nós, portanto, em assumir aquele que são os nossos limites, em tudo aquilo que a gente é. Essa é a proposta de Jesus para nós. Essa é a proposta do caminho que nós começamos com a Quaresma, de nos desmascarar, sair da hipocrisia para podermos celebrar a Páscoa na sinceridade, sendo aquilo que nós somos. Agarrar na nossa fragilidade e ir com ela para diante de Deus, sem nenhum medo, sem nenhum ressentimento. E aí eu volto de novo para essa palavra de Jesus para nós, não é? E que nós também tomamos com o salmista, que ele dizia, não é? O coração endurecido. E o salmista que diz, se você hoje escutar a sua voz, não endureça o seu coração. Se a gente pegar as duas orelhas e fizesse um desenho delas e colocasse um ao lado do outro, as orelhas juntas ganham a forma de um coração. A palavra entra pelo ouvido, né? São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, vai dizer isso. A fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo escutar, a fé entra pelo ouvido. Então nós vamos começar a nossa preparação para renovar os nossos compromissos batismais, a renovação da nossa fé. Portanto, que seja esse período de agora em diante um período realmente de uma grande escuta da palavra de Deus, com a qual ela nos desmascara e a gente entra na presença dele para ser renovado no mais profundo do nosso coração. Esse é o nosso pedido a Deus no dia de hoje, essa é a nossa súplica, que a gente possa escutar a voz do Senhor, que a gente possa escutar realmente a sua voz e receber dele toda a bênção, toda a graça. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero desejar para você uma boa conclusão desse tempo comum, um bom início de tempo de Quaresma. No dia de amanhã, esse tempo seja vivido com a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E aqui o meu abraço para todos vocês que foram chegando aqui ao final dessa nossa transmissão, a Roberta, a Núbia Passos, a Diane, a Bia, a Lucy, o nosso querido amigo Padre César, um abraço grande, eu vi sua foto lá no Milharal, viu César? Até curti, gostei de te ver ali. A Zenaide Damasceno, a Cristiane Andrade, o Marcelo, aqui eu vejo aqui uma psicóloga que eu não sei aqui como dá para ver o resto do nome, Maria Eureni, um abraço Maria Eureni aí, no Ceará, um abraço grande a todos vocês que aí do Ceará nos acompanham, um abraço para Leuro Chafé, que eu não sei o que, como eu diz aqui o resto, Carla Shirlene, oi Carla, tudo bom? Um abraço grande para ti, João Rosário, para o meu amigo Edis, Andrade Pereira, para Luci Coelho, Vera Lúcia,
Lília, Rose, que eu já falei aqui no início, né? Alane, a Neuza, a Morena, Ivete, a Ana Maria, Rosa Santos, a Vani Brito, a Cristiane aqui na Itália, a Maria Aline e a Mima Costa. Então um abraço grande para todos vocês, continuação de um bom dia e um abraço para todos vocês que ouviram essa meditação depois da sua conclusão, depois que ela está aqui salva no nosso IGT e salva lá no nosso canal do YouTube. Muito obrigado a vocês que estão curtindo a nossa página do Facebook, se inscrevendo, divulguem o nosso canal, é uma alegria poder ver que o canal cresça, lá o canal do YouTube, canal Boa Notícia, não é? A Vida com Sabor do Evangelho. Obrigado a você que curte aqui essa nossa página, está sendo seguidor dessa nossa página, isso sempre ajuda, não é? E é bom se vocês curtem o vídeo, isso é muito importante, isso é muito importante. Se vocês salvam também o vídeo, dizem que isso ajuda a divulgar. Eu não entendo dessas coisas não, mas me disseram para dizer essas coisas a vocês, então eu estou dizendo. Tá bom, gente querida? Um dia abençoado, cheio da bênção, da graça e da luz de Deus. Fiquem com Deus.